Olá pessoal, nesse vídeo vou falar sobre a regra de transição de que trata o artigo 20 da PEC 06/2019 de reforma da Previdência em tramitação no Senado Federal. Em outro vídeo já falei sobre a regra de transição do artigo 4º. Pois bem, o artigo 20 é uma regra de transição que poderá ser aplicável aos segurados do regime geral de previdência social, aos servidores públicos federais vinculados ao regime geral de previdência social e aos demais servidores públicos, incluindo aí outros agentes públicos como juízes, membros do Ministério Público, defensores públicos e professores que ingressaram no serviço público antes da publicação desta PEC de reforma da Previdência. Nesse vídeo vou falar em especial sobre os servidores públicos federais e agentes públicos também, considerados como sendo servidores públicos para efeito de reforma da Previdência, e também aos professores. Vou deixar para falar sobre os trabalhadores da iniciativa privada vinculados ao RGPS em outro vídeo sobre o assunto. Bem, vamos lá então. O artigo 20 estabelece o seguinte: o segurado do regime geral de previdência social e o servidor público federal que tenha filiado ao regime geral de previdência social ou ingressado no serviço público em cargo efetivo até a entrada em vigor desta emenda constitucional de reforma da Previdência poderão aposentar-se voluntariamente quando preencherem os seguintes requisitos. Então a gente vê aí que já tem dois requisitos primordiais, que é ter ingressado no serviço público em cargo efetivo e em data anterior à publicação desta emenda constitucional que resultará da aprovação da PEC 06/2019. Quais são os requisitos então presentes no artigo 20? Idade mínima, tempo de contribuição, tempo de permanência no serviço público, tempo de permanência no cargo em que se dará a aposentadoria e tempo adicional de contribuição, que a gente conhece como sendo pedágio. Vamos lá, para a mulher, idade mínima e tempo de contribuição, 57 anos de idade e 30 anos de contribuição. Para o homem, idade mínima de 60 anos de idade e 35 anos de contribuição. Tempo de efetivo exercício no serviço público, 20 anos para ambos os sexos. Tempo de serviço no cargo em que se dará a aposentadoria, 5 anos. Tempo adicional de contribuição, o pedágio, igual ao tempo que na data de entrada em vigor desta PEC de reforma da Previdência faltaria para atingir o mínimo de contribuição para a aposentadoria. Então é o caso daquele servidor que, quando foi publicada essa PEC de reforma da Previdência, tinha, por exemplo, 33 anos de contribuição. Faltaria 2 para ele se aposentar. Obviamente que ele tem que completar os 35 anos, esses 2 anos que faltava, e mais um tempo adicional, mais um pedágio correspondente ao mesmo tempo, ou seja, 2 anos. Então, na data da publicação dessa aposentadoria, ele tem a projeção de trabalhar por mais 4 anos. É assim que é considerado o pedágio, o mesmo tempo que faltaria para aposentar. Para os professores, além daqueles requisitos de ingresso em cargo efetivo e anteriormente à data de publicação dessa emenda constitucional, eles têm que comprovar mais um terceiro requisito, que é comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil, no ensino fundamental e médio. Para essa categoria nós temos os mesmos requisitos: idade mínima, tempo de contribuição, tempo de permanência no serviço público, de permanência no cargo e o pedágio. Quais são esses tempos exigidos? Idade mínima para a mulher e tempo de contribuição: 52 anos para a professora, 25 anos de contribuição. Para o professor, 55 anos de idade e 30 de contribuição.
Tempo de efetivo exercício no serviço público, 20 anos. Tempo de exercício no magistério, 5 anos. A mesma coisa, o pedágio corresponderá a igual tempo que na data da entrada em vigor dessa emenda constitucional faltaria para atingir o tempo mínimo de contribuição. Então, são esses os requisitos, tanto para os servidores de maneira geral e para os professores. Lembrando que os policiais, os agentes penitenciários, agentes socioeducativos e o servidor deficiente, eles têm regras próprias que a gente vai falar depois numa outra ocasião. Quanto à forma de cálculo dos proventos, da mesma forma como lá no artigo 4º, aqui nós temos 3 maneiras de calcular os proventos conforme a situação do servidor. Quais são essas situações? Para o servidor que ingressou no serviço público até 31 de dezembro de 2003, eu tenho uma forma de calcular. Para o servidor que é segurado do RGPS ou que optou pelo regime de previdência complementar, eu tenho uma outra forma de calcular. E para os servidores que ingressaram a partir de 2004, a forma de calcular será um pouco diferente. Então vamos lá, para os servidores que ingressaram até 31 de dezembro de 2003, esses servidores, eles terão as vantagens da totalidade ou integralidade da remuneração e da paridade, ou seja, o seu provento de aposentadoria será reajustado no mesmo índice, na mesma data que o reajuste concedido à sua categoria em atividade. Então, como é que se calcula essa totalidade? A totalidade, para fins de proventos, é a remuneração, que é o valor do subsídio ou o vencimento, mais as vantagens pecuniárias permanentes e os adicionais de caráter individual e vantagens pessoais permanentes. Então, aí a gente tem que voltar lá no artigo 4º, parágrafo 8º, porque lá tem uma definição de como são calculadas essas vantagens relacionadas com o cargo, se elas forem variáveis. Então, se for uma vantagem variável em razão da carga horária, a forma de calcular essa vantagem para fins de incorporação no provento é fazendo a média aritmética simples dessa carga horária proporcional ao tempo que recebeu essa vantagem em relação ao tempo mínimo de contribuição. Então veja, se é uma mulher, uma servidora mulher, que recebeu essa vantagem por 15 anos e o tempo de contribuição dela é 30 anos, eu vou pegar então essa média encontrada, multiplicar por 15 e dividir por 30, e o valor encontrado é o que será incorporado ao provento de aposentadoria. Também em relação à vantagem variável em razão de desempenho ou de produtividade, que é muito comum na categoria de fiscal, de agente de arrecadação. Calcula-se também a média aritmética simples do indicador, proporcional ao número de anos de recebimento e contribuição em relação ao tempo mínimo exigido para a aposentadoria. Então, nesse particular, a PEC 133 está prevendo uma alteração que será, de acordo com a PEC 133, se for aprovada, essa vantagem ela será calculada com base na média dos últimos 10 anos anteriores à aposentadoria. Mas esse é um assunto que virá depois. Então, essa é a forma de calcular os proventos para aqueles servidores que ingressaram até 31 de dezembro de 2003. Para os servidores vinculados ao RGPS ou que optaram pelo regime de previdência complementar, a forma de calcular o seu provento vai ser bastante simples, é simplesmente pegar a média aritmética das remunerações de contribuição a partir de julho de 94, encontrada essa média, se ela for inferior ao teto do RGPS, em torno de 5.840. Se for inferior a esse valor, o valor do provento corresponderá à integralidade dessa média. O que superar esse valor, obviamente, vai ser desconsiderado, porque para esses servidores o valor do benefício está limitado ao teto do RGPS.
a forma de reajuste vai ser conforme o índice de reajuste dos benefícios do RGPS. Para os servidores que ingressaram depois de 2004, vinculados, portanto, ao regime regime próprio de previdência do servidor, esses servidores, a forma de cálculo dos seus proventos vai ser também bastante simples. É só considerar as contribuições a partir de julho de 94, atualizadas monetariamente, encontrada essa média aritmética, esse será o valor do seu provento. Nesse caso, não está sujeito à regra de limitação ao teto do RGPS, porque esses servidores não são vinculados ao RGPS nem optaram pelo regime de previdência complementar. Então, essa é a terceira regra. Para esses servidores também, o reajuste do provento de aposentadoria será conforme o índice de reajuste dos benefícios do RGPS. Também destaco que, para fins de cálculo de média, para aqueles servidores que extrapolaram o tempo mínimo de contribuição, poderão optar por desconsiderar as menores remunerações de contribuição para não achatar a média, mas em fazendo isso, todo o período que foi considerado por opção do servidor, que não foi considerado na média, também não poderá ser considerado para nenhuma outra finalidade, nem mesmo para averbação em outro regime previdenciário. Eram essas as considerações que eu queria fazer em relação ao artigo 20, lembrando também que para os servidores municipais, estaduais e do Distrito Federal, essas regras poderão vir a ser aplicadas caso seja aprovada a PEC 133, porque o que se prevê é aproveitar para os servidores dos estados, municípios e Distrito Federal as mesmas regras previstas para fins de concessão de aposentadorias, pensões e contribuições previdenciárias previstas na PEC 06. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram do vídeo, curtam e compartilhem. É importante que a gente compartilhe para que o máximo de pessoas tenha conhecimento do que consta nessa PEC 06/2019, que ainda está em tramitação no Senado Federal. Muito obrigada pela atenção. Até o próximo vídeo.